Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nossa homenagem ao Dia Nacional da Saúde, que será dia 5 de agosto. Nós aqui vamos interpretar um artigo de opinião da microbiologista Natália Pasternak, um artigo que discorre sobre o risco de uma nova pandemia depois da Covid-19. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 31 de julho. Segunda-feira agora, teremos o dia 5 de agosto, que é o Dia Nacional da Saúde. Em homenagem à data, nós vamos interpretar o artigo de opinião Eterno Retorno Pandêmico da microbiologista Natália Pasternak. Um artigo que foi publicado pelo jornal O Globo no mês de maio mais recente. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é o artigo de opinião Eterno Retorno Pandêmico da microbiologista Natália Pasternak. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal para o texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Temos aí um artigo que serve de alerta para uma possível pandemia no futuro, depois da pandemia da Covid-19. A autora, além de microbiologista, é também professora, entre outras, da Universidade de Colômbia, em Nova York, e da Fundação Getúlio Vargas. Além do que, ela também é diretora do Instituto Questão da Ciência. Segue um quadro. Vejam o primeiro parágrafo. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Destacamos em vermelho a primeira frase, que sugere que todos nós tiremos da pandemia da Covid-19 um aprendizado como algo que pode sim voltar a acontecer, embora a contragosto de qualquer pessoa normal, digamos assim. O texto faz um alerta sobre a gripe aviária, já que se trata de uma doença que, apesar de familiar, já se espalhou pelo planeta, afetando animais aquáticos e aves silvestres. O trecho, que vem depois da parte destacada, traduz em números o prejuízo que essa doença causou só nesse ano de 2024. Mais adiante temos um outro alerta. Encontrou-se o vírus da gripe aviária no gado leiteiro dos Estados Unidos. Com isso, as pessoas que trabalham diretamente com gado podem se tornar veículos de contaminação, além de serem motivo para o surgimento de adaptações ou cepas do vírus infectando células humanas. No final do parágrafo, nós temos uma manifestação para a falta de monitoramento desse fato, mostrando ser um momento de alerta. Sobre isso, no penúltimo parágrafo, a autora expõe o que ela considera que precisa ser feito. Aponta 3 ações. Primeiro, exatamente esse monitoramento, cuja falta é preocupante. Depois, é preciso se cogitar a vacinação de rebanhos e trabalhadores rurais, visando diminuir a chance de propagação da doença. E, finalmente, um investimento em uma vacina mais moderna e de fácil produção. Tudo isso com uma intensa comunicação ao público. A autora, que é microbiologista, também tem contato com outras instituições, além de ser diretora de um instituto voltado para questões como essa. Reparem como o que está destacado em vermelho no penúltimo parágrafo se assemelha à proposta de intervenção
das redações de vestibular. Então vamos analisar isoladamente essa proposta de intervenção. Reparem que o que nós estamos destacando em vermelho agora é a ação que precisa ser feita. Agora vamos destacar o detalhamento dessa ação. De acordo com esse parágrafo, a comunicação ao público de todas essas ações precisa ser feita de forma transparente e didática para ganhar a confiança do grupo. A finalidade dessas ações é tudo isso que nós estamos destacando agora em vermelho. Se fôssemos pensar, notaríamos que estão faltando dois elementos, o agente e o modo. Sim, até porque não se trata de uma redação de vestibular. Se fosse, é claro que perderia ponto. Fica claro que o agente, ou seja, quem pratica todas essas ações, são entidades do poder público que farão o monitoramento necessário e agentes de saúde que aplicarão vacinas. E que o modo é a forma que eles vão ter de divulgar tal trabalho para a população. Seria interessante a gente notar a função da locução adverbial por enquanto nesse texto. Aqui essa locução é usada para mostrar que a ausência da ameaça, bem como o pouco risco, são apenas aspectos do momento. Logo a seguir, nós entendemos tudo isso como uma situação provisória. Mostra-se, nesse parágrafo, o quanto o momento requer alerta, já que está dando sinais de se tornar pandemia. Temos aí a própria intenção da autora, como profissional da área de saúde, alertar os leitores sobre algo que está, sim, possível de voltar a acontecer. Mais adiante, o artigo volta a usar essa locução adverbial para apresentar a proposta de intervenção. O texto se encerra com uma citação da diretora do Centro de Pandemias da Universidade de Brown. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que se trata de mais uma profissional de saúde que sente um momento de alerta. Um pequeno detalhe, esse artigo foi publicado na seção de saúde do jornal O Globo. É claro que o título do artigo remete à pandemia da Covid-19, que naquela época, maio desse ano, já estava sob controle. Pela época em que foi publicado, nós já sabemos que o que mais preocupava os brasileiros naquela época eram as enchentes no Rio Grande do Sul. Um acontecimento trágico semelhante a muitos outros que acontecem ao redor do mundo. Terremotos, incêndios florestais que obrigam as pessoas a deixarem suas residências. No caso, são reações da natureza contra as agressões dos seres humanos. A pandemia da Covid-19 não deixou de ser mais uma dessas reações. Então a autora pretende, com esse artigo de opinião, manifestar sua preocupação como pesquisadora e profissional de saúde de que a gripe aviária se torne uma pandemia com a qual nós tenhamos que voltar a conviver. Bem, tudo isso que vocês acabaram de ver foi a nossa interpretação pessoal do texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaríamos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação
sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.